Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Muito prazer, eu sou o professor Wilson e é muito bom tê-lo aqui mais uma vez para juntos estudarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus na lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição de número 7, 17 de agosto de 2025, que tem como título Uma Igreja que não teme a perseguição. Desde já gostaria de lembrar para vocês, você que é novo aqui no nosso canal e que está assistindo pela primeira vez este vídeo, nós estamos postando os tópicos separadamente. Então, eu já postei o primeiro e o segundo tópico. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro tópico. Então, volta lá no primeiro e no segundo tópico, depois você vem para este vídeo, tá bom? E também gostaria de pedir que, se você não for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Comenta aí o que você tem achado de nossas aulas, em nome de Jesus. Meus nobres, nós vamos estudar o terceiro tópico, que nos fala que uma igreja que padece perseguições e que não teme as perseguições, ela é uma igreja destemida. O primeiro subtópico do terceiro tópico nos diz: uma igreja destemida, ela testemunha com poder, ou testemunho com poder. Então, logo foram libertos os apóstolos, começaram a testemunhar de sua fé, em Atos capítulo 5, versículo 25. Bom, quero lembrar aqui a vocês que em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 25, nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, e fala da ocasião em que os apóstolos estavam presos, e eles foram levados até o tempo para serem interrogados. Então, meus nobres, de nenhuma forma se sentiram intimidados, pois eles estavam capacitados pelo poder do alto. Então é interessante observarmos que naquela ocasião que eles estavam presos, eles foram levados ali pelo capitão do templo, e ali eles foram interrogados. Eles não estavam intimidados. Por quê? Porque eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. Eles tinham sido capacitados pelo Espírito Santo, como nós estudamos nas aulas anteriores. E eles não se intimidaram, porque eles criam no poder de Deus. Eles criam que eles foram capacitados para anunciar. E aproveitando aquele momento e aquela ocasião, eles começaram a pregar, a anunciar. Por quê? Porque eles estavam capacitados. E eu aprendi aqui algo muito importante, irmãos, com a palavra de Deus, é que quando nós estamos cheios do Espírito Santo e capacitados pelo Espírito Santo, nós não nos intimidamos contra as afrontas deste mundo, contra as oposições contrárias, mundanas, sistemáticas, que vêm contra a nossa vida. Então nós temos, pela capacitação do Espírito Santo, o poder do alto, que não nos deixa nos intimidar e nos dar esta capacitação para anunciar com mais poder, para anunciar e testemunhar de Jesus Cristo com mais ousadia, não se intimidando e nem temendo. Meus nobres, não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado pelos antigos escritores como Atos do Espírito Santo, porque nós vemos em todo o livro o agir do Espírito Santo de uma forma sobrenatural, meus irmãos, de uma forma gigantesca, de uma forma muito clara. E nós vemos até que o pastor Benny lançou um livro, e foi muito perseguido por isso, chamado Bom Dia Espírito Santo. Por quê? Porque existem pessoas que acham que quando nós damos ênfase ou apresentamos o Espírito Santo como um agente capacitador da igreja, preparador da igreja, existem pessoas que acham que nós estamos tirando como se fosse o privilégio de Cristo e de Deus e atribuindo ao Espírito Santo, esquecendo-se que nós confessamos e cremos claramente na Trindade Santa, e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santa. Então nós devemos priorizar e dar ênfase também ao Espírito Santo. Então, pelo fato de nós vemos o agir do Espírito Santo em todo o livro de Atos, é notório que os antigos eles nominaram o livro de Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque nós vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Nós não vemos a menção do nome do Espírito Santo, assim como no livro de Esther, não menciona o nome de Deus, mas nós vemos a ação pura de Deus no livro de Esther, assim também no livro de Atos dos Apóstolos. Nós não vemos a menção do nome do Espírito Santo, mas nós vemos o agir do Espírito Santo de forma gloriosa, meus irmãos, em todo o livro. Então, o Espírito Santo é a fonte do poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna onipotente.
Eu ouvi um certo pregador pregando e dizendo assim: se tirarem, eu já disse para Jesus em oração, se tirarem o Espírito Santo da igreja, eu vou embora. E eu comecei a meditar nisso. Como assim tirar o Espírito Santo da igreja? Se tirarem o Espírito Santo, eu vou embora? É porque, irmãos, porque existem muitas pessoas hoje que estão impedindo o agir do Espírito Santo. E quando eu comecei a ver os unicistas dos dias atuais, que inclusive nós temos aí um grupo de louvor muito conhecido, até um dos escritores da lição na EPD em síntese de janeiro deste ano, da qual eu participei aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, falou sobre este grupo de louvor, que eles são unicistas, eles não creem na Trindade Santa, eles impedem e não permitem o agir do Espírito Santo em suas igrejas. Então eu comecei a entender a fala daquele pastor: se tirarem o Espírito Santo da igreja, eu vou embora. Por quê, meus irmãos? Porque uma igreja sem Espírito Santo, ela é uma igreja inoperante. Ela é uma igreja onipotente. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o capacitador da igreja do Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos dá a capacitação para testemunharmos com poder, para não temermos as perseguições, para orarmos com mais poder, para pregarmos com mais autoridade, com mais unção, sem temer, sem se intimidar contra os levantes, contra os nossos opositores do sistema satânico e diabólico que aí está operando no meio dos nossos líderes, infelizmente, líderes políticos da atualidade. O segundo subtópico do terceiro tópico nos fala que uma igreja destemida, ela é uma igreja que tem convicção de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro em Atos capítulo 5, versículo 29. Neste caso aqui, Lucas, quando ele apresenta o testemunho de Pedro, é porque Pedro, no meio de todos que ali estavam, e eu acredito que ali estavam os fariseus, estavam os saduceus, né, como nós lemos no primeiro tópico, os fariseus e os saduceus, aquele grupinho religioso que estavam impedindo o crescimento da igreja, né, porque eles temiam suas posições, né, eles temiam seus altos cargos, tanto na esfera política como também na esfera religiosa, né, irmãos? Eu já falei, retorno aqui a dizer: existem pessoas que estão usando este texto isoladamente, atribuindo ao seu líder, ao seu pastor, ao líder, a regente do conjunto, ao líder do conjunto, a dirigente do círculo de oração. E essas pessoas, elas estão usando esses textos de Atos, capítulo 5, versículo 29, erroneamente. Porque quando Pedro aqui ele se opôs contra o sistema religioso que estava, contra o sistema político e religioso que estava querendo impedir a marcha e o crescimento da igreja. Então Pedro veio, se opôs diante deles e disse: espera aí, qual é o melhor? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Ou seja, de forma mais literal, qual é o melhor? Obedecer a Deus ou obedecer a vocês? Nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. Então nós vamos ver que quando Pedro ele menciona esta fala, em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro ele está defendendo os valores cristãos, os valores éticos, os valores morais, os valores bíblicos, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. E estava se opondo contra o sistema político e religioso, pois foi essas duas esferas das quais se intimidaram com o crescimento da igreja. Então, quando Pedro ele demonstrou para todos que ali estavam a sua fé, que era inegociável, mesmo que isso lhe custasse a vida. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a obediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê, como fazendo parte de sua natureza e essência, que, por conta disso, não pode de forma alguma ser negociada. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda que aqui não se trata de uma desobediência de Pedro contra o sistema religioso e político. Não. Então se trata de uma desobediência. Pelo contrário, ele estava valorizando os seus valores
os seus valores primórdios bíblicos, aquilo que ele aprendeu com Jesus Cristo. Então, quando nós vemos mencionar este texto nos dias de hoje, que você vem atribuir as esferas certas, a essas esferas satanistas que estão aí querendo aprovar o direito do aborto, a legalização das drogas, movimento feminista, movimento LGBT, essa bagunçaiada que está aí querendo destruir, querendo calar a marcha da igreja. Existem projetos de leis, irmãos, que estão aí nas câmaras dos deputados, querendo impedir o crescimento da igreja. Eles estão querendo que os cultos sejam de portas fechadas, que não tenha aparelhagem de som, que não possa evangelizar nas ruas, e que nem tampouco hoje você não pode mais falar que certas práticas é pecado. Inclusive aqui mesmo no YouTube, eu não posso falar abertamente, porque meu canal pode ser banido, eu posso receber um strike. Inclusive já não é grande, né, irmãos? E se eles puderem tirar de vez, para eles melhor. Porque assim eles querem calar a igreja desta forma. Mas eu lhe pergunto neste momento, neste vídeo, nesta hora, nesta ocasião, qual é o melhor? Obedecer a Deus ou aos homens? Obedeça a Deus, meus irmãos, faça a vontade de Deus, defenda os valores familiares, defenda aquilo que é ético, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que Deus impôs como está perpétuo para a sua igreja, que é o homem ser marido de uma só mulher, que é o homem não inflamar a sua carne com o outro, cometendo torpeza, que é não mulheres vestirem vestes de homens, nem homens de mulher, que é, meus irmãos, honrar a sua família, honrar o seu pai, a sua mãe, não desobedecendo e obedecendo e cumprindo tudo aquilo que Deus estabeleceu lá na cruz do Calvário. Em primeiro lugar, que é amar a Deus sobre todas as coisas, meus queridos. Meus amados, que Deus os abençoe. Chegamos a mais o final de uma escola bíblica dominical. A conclusão nos diz assim: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito Santo enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, esta era a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, contudo, as escrituras nos provinem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã, em João capítulo 16, versículo 33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Eis aí uma realidade, né, irmãos? Não estamos livres da perseguição, não estamos isentos das perseguições, não estamos isentos de sofrer, mas nós temos que ter convicção da nossa fé. Não é que Deus nos chamou para sofrer, é porque viver para Deus vai sim sofrer perseguições. Por quê? Porque você vai andar na contramão do mundo, meus irmãos. E quem domina as esferas políticas, e quem domina o sistema, quem tem colocado o povo na Matrix é o Deus deste século. E a Bíblia nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não vejam a verdade. E a palavra que homens não faz distinção de sexo. Fala das pessoas que estão... Meus nobres e amados irmãos, que Deus os abençoe. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, que tudo que nós aprendemos aqui hoje venha a ser colocado em prática por intermédio desta lição. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.